Vamos ao nosso painel de hoje, o primeiro deles. O governo federal deve publicar em maio um novo decreto sobre o armamento no Brasil. A previsão foi dada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, numa audiência ontem, terça-feira, na Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. A expectativa é que a medida seja publicada logo depois do fim do prazo de recadastramento das armas, previsto para o dia 3 de maio. O assunto, inclusive, gerou muita confusão ontem na audiência, viu? Parlamentares da oposição interromperam várias vezes a fala do ministro e acabaram num bate-boca com aliados do governo. A tensão foi tão grande que a sessão teve que ser encerrada antes do tempo. Para debater sobre a política do desarmamento no país, a gente convida os deputados federais Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e o Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que também, aliás, é o presidente da Comissão de Segurança, onde a gente registra aqui essa confusão, bate-boca, ânimos exaltados, né, presidente? Bem-vindos aos dois deputados. Bom, já vou começar... Deputado, muito então, obrigado. Biratã, começo com o senhor, então, deputado Sanderson, sobre essa avaliação inicial, né? Sobre a opinião que o senhor tem em relação a essa política. O governo Lula acerta ou erra ao adotar regras mais rígidas para a aquisição de armamento? Ele erra porque, no âmbito administrativo do Poder Executivo, ele não pode, exorbitando a lei, legislar. Só o parlamento é que pode legislar. Câmara dos Deputados, Senado Federal, Congresso Nacional é que tem o mistério de legislar sobre quaisquer matérias, sobretudo uma matéria tão importante como essa. Então, quando ele faz um decreto, no primeiro dia do governo, aliás, nas primeiras horas de governo, lá no 1º de janeiro, eu mesmo sou autor do PDL número 013 de 2023, que busca revogar esse decreto administrativo do presidente Lula, porque entendi, e entendo ainda, que isso compete ao parlamento fazer a discussão, a deliberação e, se for o caso, a aprovação de novas regras e não ao Poder Executivo. Por isso eu fui autor desse PDL esse que agora eu já, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, né, foi votado, né, pelo conjunto dos parlamentares da Comissão de Segurança Pública, ou melhor, foi colocado em votação. O relator do PDL, deputado Marcos Polon, chegou a fazer a leitura do PDL, mas, no caso, os parlamentares governistas pediram vista, foi concedido vista, e agora, no prazo de 3 sessões, o PDL deve voltar a ser debatido, discutido e talvez até votado na Comissão de Segurança Pública. Em sendo aprovado ali, vai para a CCJ e plenário da Câmara. Mas, na minha observação, é um tema complexo, sem sombra de dúvida, é um tema complexo, que precisa da participação do parlamento. Não vai ser o ministro da Justiça ou o presidente da República ou quem quer que seja no âmbito administrativo que vai tentar legislar uma matéria que sabemos, né, é um tema complexo, mas que precisa ser com a maior responsabilidade possível, sem ideologias, sem paixões, ser levado adiante numa discussão séria, respeitosa, e tenho certeza que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, fará essa discussão. Deputado Chico Alencar, a mesma pergunta para o senhor, então, se o governo está no caminho certo ou não ao exigir uma política de desarmamento ou regras mais rígidas, adotar regras mais rígidas para a compra de armas no Brasil. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o deputado Sanderson, conduziu bem até quando pôde a audiência com o ministro Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública da Câmara que ele preside. Chegou um momento que não foi apenas ânimos exaltados, o que é próprio do parlamento. As discussões são a quente mesmo, debate de ideias. Mas ali ficou um tumulto que inviabilizou esse próprio debate, impedindo a palavra do ministro, xingamentos, quase brigas. Isso não é parlamento, é parlamentar. Então, parabéns, tem um momento que tem que tomar essa decisão mais drástica. Mas vamos ao debate. Eu entendo que o pano de fundo é a concepção de segurança pública. Na nossa visão, a segurança pública tem que ser provida pelo Estado
brasileiro, sobretudo pelo governo da União, também os governos estaduais com as suas polícias e os governos municipais têm a ver. Claro que segurança pública não é só polícia, mas o monopólio do uso da força, portanto, do porte de armas, no nosso entender, tem que ser daqueles qualificados e capacitados para isso. Então, tem um dado que foi divulgado pelo IPEA: a cada 1% a mais de armas de fogo circulando com a população, 2% a mais de homicídios. O feminicídio, que é algo drástico, terrível, ele cresceu de 2021 para 2022 3%, de 26% para 29%. E isso acompanha os números irrefutáveis do armamentismo, que, através de decretos, inclusive do próprio governo anterior, possibilitaram esse cenário que é ruim. Há uma cultura muito atiçada de ódio, de violência, de eliminar o outro, que atinge, inclusive pelas redes antissociais tóxicas, parte da nossa adolescência, juventude, até crianças, como se vê. Isso, ainda bem, vejam, esses ataques agora terríveis, né, hediondos, na creche em Blumenau, no colégio em São Paulo, eles são a faca, a machadinha, o que não minimiza o grau de violência, de terror, mas imagina se esses caras tivessem armas de fogo. Seria pior, a letalidade aumenta. Então, acho correto, é bom, eu vejo uma estatística agora de queda de 71%, 71,5% no registro de pedido de registro de armas em janeiro desse ano em relação ao janeiro do ano passado. Isso eu vejo como positivo. Amar os amigos, desarmar os inimigos e a linha do Mahatma Gandhi. Nessa ideia do olho por olho, em breve tempo estaremos todos cegos. Eu não acredito, por razões, inclusive, da realidade, que o armamentismo da população, desobrigando, de certa forma, o Estado das suas funções de segurança, de prover segurança para a população, seja o melhor caminho. Então, entendo que o que o governo vai decretar, e, claro, vamos discutir projetos de lei também. Eu considero, sim, que lei é muito melhor do que decreto, mas o decreto está no arcabouço jurídico da República Brasileira. Deputado Sanderson, é um outro olhar trazido por um estudo feito pelo Instituto Sou da Paz, que mostra que em São Paulo, por exemplo, são desviadas para o crime uma média de 9 armas por dia. É possível, na sua opinião, uma flexibilização segura sem que esses objetos parem nas mãos de facções criminosas? Se sim, de que maneira? Quero cumprimentar o deputado Chico Alencar, dizer que nós temos a maior preocupação possível e a maior dedicação possível para que a segurança pública seja prioridade no Brasil também, né? Nós, desde 88, temos um comando na Constituição dando conta de que saúde, educação e segurança pública são os 3 serviços basilares, serviços públicos basilares, né? Mas na segurança pública, é uma matéria que eu conheço, afinal sou oriundo da Polícia Federal, há ainda muita coisa a ser melhorada e ser aprimorada, né? Nessa questão específica, ainda falando sobre o decreto de armas, né, é importante assinalar que o decreto não trata sobre o registro de arma e nem sobre o porte de armas. Aliás, porte de arma é Polícia Federal, registro de armas é Polícia Federal. O rigor sempre existiu porque está na lei. Independente de ser no governo Bolsonaro ou ser agora no governo Lula, a Polícia Federal segue as determinações legais. Então, sempre houve uma rigidez da concessão de porte de arma, independente de ser governo Temer, Bolsonaro ou Lula, né? Porque está na lei. E os policiais federais cumprem a lei. Então, temos até um número aí, mais ou menos, a cada 10 pedidos de porte, 8 são negados. Então, isso é porte e registro de arma. O decreto trata sobre os CACs, que são os atiradores recreativos esportivos, aqueles que no final de semana são profissionais liberais, médicos, advogados, produtores rurais,
funcionários públicos que final de semana ou, enfim, né, nossa hora de lazer vão lá fazer a prática do tiro esportivo. O decreto trata apenas sobre o tiro esportivo. E é isso a reclamação. Centenas de lojas fechando as portas. Nós temos aí hoje CACs, 1 milhão de CACs cadastrados, que não são cadastrados na Polícia Federal. Eles são cadastrados no Exército Brasileiro. O decreto limita-se apenas a regular as questões dos CACs junto ao Exército Brasileiro. Então, no dia 31 de dezembro, o setor foi todo estagnado, parado, não houve mais movimentação. Nós temos aí, então, janeiro, fevereiro, março, metade de abril. Quase 4 meses, as empresas todas praticamente fechadas. São milhares de pessoas que estão sendo desempregadas e o discurso, o cerne da questão não tem a ver com porte de arma, não porte de arma, porque o CAC nunca pôde portar arma. Aí vem o discurso, mas tinha atiradores que pegavam a arma e, em vez de ir para o stand de tiro, iam para um local outro que não seja o stand. Bem, isso é legal. Quem faz isso é criminoso. O sujeito que é CAC, que é um atirador desportivo, e pega a sua arma e, ao invés de ir para o stand de tiro, vai para um outro local, ele está cometendo um crime de porte ilegal de arma. Nós nunca protegemos e nunca demos guarida para esse tipo de sujeito. Ele não é um atirador, ele é um falsário que se disfarça de atirador esportivo para lá alijar, inclusive, todo um segmento. Então, é importante, sim, ter essa relação. Nós estamos atentos, e agora eu, na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública, estamos atentos a essa questão dos ataques às escolas. Isso é uma chaga mundial, né? Inúmeros outros países têm enfrentado essa chaga. Aqui no Brasil, nós vemos com muita preocupação um ataque que aconteceu nos últimos dias agora em Santa Catarina, um jovem, um senhor, enfim, um homem de 25 anos, com 6 passagens policiais, que deveria estar preso, estava solto, com uma machadinha, pulou o muro de uma escola e foi lá e cometeu aquela barbaridade. 4 crianças inocentes foram assassinadas com uma machadinha. Mas Santa Catarina já tinha tido também um evento desse lá em 2021, também com arma branca, quando crianças foram atacadas, né? Então, algo tem que se fazer. Nós já temos aqui propostas no âmbito da Câmara dos Deputados, tramitando para que sejam obrigatórias as presenças de seguranças privados armados. Alguns estados, como Santa Catarina, já estão disponibilizando o encaminhamento de projeto legislativo para a Assembleia Legislativa para que policiais militares aposentados da reserva no horário escolar fiquem ali na frente da escola armado, fardado para dar a proteção. Alguma coisa nós temos que fazer. É um cenário muito ruim, não é uma realidade do Brasil apenas, infelizmente, isso é uma chaga que tem atingido o mundo inteiro e nós, com toda a responsabilidade, precisamos entender, né? Segurança pública não é só polícia na rua. Tem a questão da educação, tem a questão da saúde pública, é o prefeito que determina iluminação adequada e digna em toda a cidade, é o recolhimento de lixo. Segurança pública é um conjunto de ações. Claro, os operadores policiais, Ministério Público, Poder Judiciário têm um protagonismo, mas não fazem nada sozinho. Parlamento, Câmara, Senado, a imprensa, todos os agentes políticos no Brasil precisam agir para que esse tipo de situação não aconteça mais. Obrigada, deputado Sanderson. Agora eu gostaria de ouvir também a avaliação do deputado Chico Alencar, retomando a pergunta, deputado, no sentido de se é possível, na sua visão, fazer uma flexibilização segura, sem que esse armamento vá parar nas mãos de facções criminosas. Eu entendo que não deve haver flexibilização, deve haver mais controle. Veja, aqui no Rio de Janeiro, estou em Brasília, mas lá no meu Rio de Janeiro, recentemente, falsos CACs, porque tem muita mutreta nesse país e muita conivência com as irregularidades, acabaram adquirindo armas autorizadas pelo Exército e foram parar na mão de milícias, de grupos paramilitares completamente clandestinos e violentos. Os colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs, eles tinham em 2018, eles eram cerca de 350 mil com autorização para essa prática esportiva, que eu não admiro nem gosto, nem quero que meus filhos se dediquem a isso. Há outros esportes mais saudáveis na minha visão. Mas, pois olha, em julho de 22, esse número chegou a 1 milhão.
E a Taurus gostou muito, porque ela teve lucros de mais de R$ 1 bilhão também em relação a períodos anteriores. Então, é a maior fabricante de armas no Brasil. Então, essa cultura armamentista não é positiva. O Brasil tem que enfrentar a morte causada pela desigualdade social, pela violência mesmo insana, por essa cultura do ódio que chega agora às escolas através de ameaças que às vezes são totalmente irresponsáveis, mas todas elas criminosas. Na PUC do Rio agora picharam lá no banheiro: até amanhã vamos matar todo mundo, assinado Hitler vive. Quer dizer, eu quero crer que isso é uma bobajada de alguém insano que não tem sentido social da convivência harmoniosa, inclusive numa instituição de educação, mas se insere dentro dessa cultura de violência. Então, quanto menos armas em circulação e quanto melhor treinadas e equipadas as nossas polícias, as nossas forças armadas, melhor. A polícia brasileira é a que mais morre também no exercício da sua função. A pessoa armada com arma de fogo fica mais vulnerável. O próprio presidente Bolsonaro, muito antes de sê-lo, lá em 1995, sofreu um assalto lá no nosso Rio de Janeiro. Vieram dois caras, ele estava numa moto e com uma pistola, Glock, né? E levaram a moto e a pistola, tudo. Então, a gente fica muito vulnerável. Quando você está armado, não sendo da sua profissão, da sua atividade cotidiana e com treinamento, o caminho para você sofrer uma violência maior está mais aberto, está mais facilitado. Então, aí eu e o deputado Sanderson temos uma visão bem diferente, o que é ótimo do ponto de vista do debate democrático, para o que for melhor para a sociedade. Ambos queremos segurança pública, educação, saúde, vida decente e digna para todo mundo, sobretudo os mais excluídos da sociedade, que são milhões. Agora, o caminho para isso nós vislumbramos de maneira diferente e eu creio que o ministro da Justiça tem muitas razões em implementar essa política. Eu desde já agradeço, então, a participação dos dois deputados federais, o Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Obrigada pelo espaço para diálogo. Até uma próxima.